Olha, daria para imaginar como que é ser um homem hoje em dia. Eu vou usar uma cena meio pitoresca, mas imagina uma torre. Imagina uma torre que ela faz uma encenação não verbal da condição do homem hoje em dia. E como é que a gente consegue modificar essa condição pitoresca, onde é que a condição masculina foi devastada e a forma de se levantar. Então, quanto os mais velhos se levantam, essa torre que eu estou simbolizando, a ação do homem, o homem no sentido masculino da coisa, é um indivíduo que tem dois atributos muito claros. Ele tem que estar no alto da torre, ele tem que estar açoitado por raios, ele tem que estar preparado para isso. Quer dizer, a torre, ele fica encastelado ali, pronto para receber as dificuldades, as chuvas, e a torre tem de permanecer de pé, mesmo que os relâmpagos, as dificuldades que hoje se organizam, que seria a falta de fortaleza, as virtudes, elas não são simplesmente a prudência, a fortaleza, a temperança, ela não é algo que ela fica sem um sentido na realidade. Então, o indivíduo que hoje está ali e que não está preparado para receber o raio, ele fica fechado numa torre. E no topo dessa torre, o indivíduo, em cima, onde é que talvez na torre nada entraria, ele ficaria ali pronto para ser coroado como rei. Mas como que um indivíduo vai ser coroado como rei? Como é que um indivíduo vai nortear sua autoridade? Como é que esse indivíduo de uma torre onde é que, por exemplo, não haja janelas, onde é que seus habitantes estão isolados da torre, e a torre obviamente vai simbolizar ali o rei, a masculinidade do indivíduo pronto para morrer. E o interessante é que mesmo nessa visão de que alguém está lá em cima, sem pontos de saída, como se fosse um templo, alguns diriam, isso na tradição francesa eles chamam de la maison de Dieu, o refúgio do doente, o refúgio daquele que caiu, o refúgio do criminoso. O criminoso é um indivíduo que caiu, não foi forte o bastante para superar as tentações. É como se ali fosse o primeiro hospital, ou um hospício para que o indivíduo que vai ali recebendo raios, raios pode ser simbolizado ali por ataques, por quedas, uma sociedade que ataca qualquer ação masculina, pode simbolizar a mulher que está perdida, que ainda não compreende isso, e isso no nosso imaginário, o indivíduo que está dentro de um escapulário morto, ele não está apto para a luta, ele não está apto, ele se curva. O que eu quero para você é você ser capaz de sim levantar ali naquela torre e esperar o raio. Tem uma pintura de uma torre que ela é pintada com o aspecto de uma pluma. Veja só, a pluma pode ser considerada muitas coisas, mas considerada um símbolo de um encarceramento que indica um desequilíbrio
cognitivo e mental. Existe um indivíduo dentro de uma torre, atacado por uma pluma. É uma discrepância tamanha que mostra a tamanho da fragilidade do indivíduo. Uma pluma, um vento simples é capaz de destruir a fortaleza do indivíduo. É isso que você quer para você? É isso que nós precisamos? Esse encarceramento não é um simples encarceramento, é um estado de desequilíbrio psíquico. Quando eu proponho e falo que a psiquiatria sem psicoterapia ela não é efetiva, quando a psiquiatria, a psicoterapia, ela sem trabalhar isso tudo junto é algo jogado para o fracasso. Como você vai resolver um problema grave onde que uma pluma destrói a sua mente, onde que um vento desequilibra a sua mente, te derruba uma pluma. Estamos maduros para essa queda? Estamos maduros bastante para suportar uma guerra de raios para todos os lados? Essa é a virtude que tem que ser trabalhada. É difícil trabalhar enquanto o indivíduo está pensando apenas nas próprias vontades, no próprio ego. Então o indivíduo que fica encarcerado, ele pode sim estar em cima de uma torre, mas ele pode sim estar vestido de uma prudência, de uma justiça, de uma fortaleza e temperança. Uma pluma não vai mudar a sua ideia, uma pluma não vai fazer você mudar atrás, vai fazer você ir à frente e não voltar atrás, vai fazer você ter um caráter de sacrifício. Essa é a ordem existencial. Mesmo quando o Akhenaten, o Akhenaten, ele mostra as evidências das mais diversas formas da razão, como impõe aos desejos segundo a razão humana. Significa que o indivíduo que segue os desejos, ele é abatido por uma pluma, por qualquer coisa. É esse tipo de fortaleza que você deseja? Se for, você está no caminho da maioria, e a maioria não está pronto para suportar uma pluma que seja. Ficam indivíduos, esses indivíduos que caem diante da pluma, ele não suporta a dificuldade mínima, ele cai, ele age como uma criança mimada. Ser homem é aguentar as dificuldades, é aguentar os raios, é aguentar as críticas. Se aguentando as críticas, se aguentando às vezes até dentro da casa, isso não pode te abalar. Não é possível que nós colocamos uma geração tão fraca desse jeito. E podemos colocar essa fortaleza corporal, se expandir uma fortaleza da cognição ou da alma, e isso impede, isso cria uma força para que o ato da razão haja, segundo uma regra da existência. Veja, quando eu falo regra da existência, eu estou dizendo que a nossa realidade, ela tem hierarquia, ela tem regras, e essas regras vai norteando cada pensamento, cada ato, cada forma de pensar e cada forma de reagir diante de críticas. A maioria que recebe uma crítica, que fica choramingando, fica reclamando, não, porque talvez a minha ação poderia ser diferente, ou eu poderia receber mais amor, mais carinho. Os erros que eu fiz, as escolhas que eu fiz, agora eu quero fazê-las diferente. Eu quero aquele emprego que eu perdi, eu quero aquela profissão que eu perdi, eu quero aquele relacionamento que eu perdi. Isso não é uma atitude de quem está pronto para se tornar um homem por completo.
É uma regra. É uma regra. Presta atenção nessa regra. O homem requer. O que se requer para ser um homem? Ele tem que ser aquele homem que castigue seu corpo e o escravize. Então, pela abstinência, né, é uma forma de castigar, mas na verdade é uma forma de dominar a própria alma para que ela se ordene. Sem essa força, sem essa disciplina para ordenar, você se perde. E, consequentemente, você vai ficando mais longe da torre. A torre é, obviamente, uma simbologia do homem, mas ela é uma estrutura feita internamente pelo homem. É o mundo psíquico do homem. E inúmeras vezes esses indivíduos não têm defesa, não têm proteção. A observação dele diante dessas tempestades é a retirada. Ele foge. Você foge das dificuldades. É assim que você tem agido no cotidiano, fugindo. Se você estiver fugindo, você está literalmente num estado de desequilíbrio psíquico. Você precisa de um tratamento existencial. Quer dizer, a pluma está derrubando as suas defesas. Suas defesas são irrelevantes. A sua proteção está carcomida. Além de servir como sinalização de um farol, o homem, quando está lá na torre e suporta os relâmpagos, ele é um farol. Ele é um farol. Ele serve de norte para outros indivíduos que estão perdidos. E a maioria está desatenta. A maioria está muito desatento. Então essa sinalização, esse farol, né? Ou um pedestal que se organiza, serve como um comício, serve como um culto, serve como uma afronta, serve como uma chamada para outros que ainda não internalizaram essa força que tem, ainda não aprenderam a criar defesa, resistência, força, fortaleza. Cada palavra que às vezes o indivíduo recebe constrói um sistema ou destrói o sistema. Mas não devemos ficar presos a palavras externas. Então, quando o indivíduo, volta novamente, castigue seu corpo e o escravize. Significa, castigue seu corpo e você vai dominá-lo pela abstinência. Então, quando um indivíduo faz uma abstinência de corpo, de comida, de bebida, de qualquer sentido de prazer, isso é uma condição para que o seu organismo, a sua mente, ele se ordene. E essa virtude humana, que é vista na psicoterapia, que tem que transformar o indivíduo, esse déficit que alguns indivíduos carregam com isso, uma resistência gigantesca. A maioria das pessoas que aparecem, ele tem ali um ranço quase instintivo de perpetuar não virtudes, mas desvios da cognição, desvios da moral. E esses indivíduos, quando interpretam a realidade, eles distorcem a realidade, eles se afastam dela. Então, o que nós vamos caminhar? Peço que você fique firme, peço que você comece a construir de forma rígida uma espécie de coroamento da fuga da prisão. Você está aprisionado, a realidade é essa. E essa prisão tem que ser destruída, tem que ser desmantelada. A imagem tem que ser desmantelada, tem que ser derrubada. E, obviamente, os habitantes que ali vivem em torno da torre vão olhar para você como um símbolo. Simbolicamente, você vai passar a noção real para que a fortaleza para as outras pessoas
que temem a complexidade caótica, temem. Essa é um fato. A maioria das pessoas temem, morrem de medo das complexidades da realidade. E fogem de casamento, fogem de relacionamento. Você morre de medo. Então nós temos que lutar contra isso. E vagarosamente eu estou dando atributos, que eu cansei de construir isso no consultório. E eu vou dar isso vagarosamente. Mas entenda isso primeiro. O quanto isso é necessário, essa modificação existencial. Desses formas de defesa. Como que se você estiver numa torre, um exército estiver caminhando, um exército de denúncia, um exército de calúnia, um exército de mentira, um exército de dificuldades familiares, como você vai reagir? Você vai cair diante do primeiro raio? Então se fortaleça, vamos nos fortalecermos para que não possamos e não vamos recuar. Isso é fato. Nós não recuamos, nós avançamos. Então eis aí um dos primeiros pontos que nós vamos organizar a estrutura da personalidade do indivíduo. Para sair do indivíduo infantilizado, presta atenção, do indivíduo infantilizado até o indivíduo que vai chegar às raias de seguir dois grandes mestres, São Tomás de Aquino e Santo Afonso de Ligório. E eu vou usar, obviamente, os grandes teóricos neurológicos e psiquiátricos, mas o auge é o sacrifício, o auge é a luta. E é isso que nós vamos fazer. Então continuemos e fique firme. Peço que divulgue o vídeo, peço que se inscreva no canal, porque é uma batalha. O consultório meu é lotado, não dá para alcançar tanta gente, impossível. Mas aqui por essa praça aristotélica que alcança tanta gente, nós conseguimos isso. Mas eu preciso da sua ajuda. Então vamos juntos nessa caminhada. Fica com Deus e vamos junto. Um abraço.